Fala galera, tudo bem com vocês? Eu quero no vídeo de hoje, no nosso primeiro tutorial aqui no nosso canal, eu quero compartilhar com vocês uma técnica que eu tenho usado há alguns dias, né? E eu quero poder compartilhar essa técnica para que vocês possam estar fazendo aí no trabalho de vocês, né? Para quem trabalha com design de uniformes esportivos, produtos para sublimação. Muitas vezes, quando você está desenvolvendo um uniforme, o cliente ele quer uma textura, algum efeito que fique ali na camisa, e às vezes você precisa pegar algo aleatório, algo da internet. E nesse processo que eu quero ensinar para vocês, a gente vai criar essa textura, né, um tanto quanto abstrata, mas utilizando o escudo do próprio time para a gente estar reproduzindo essa textura, tudo bem? Primeiro ponto que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? A gente vai pegar aqui o escudo e a gente precisa dar uma simplificada nele. Primeiro deixando ele, né, uma forma mais limpa. No exemplo que eu vou usar aqui, eu vou usar o escudo do Itabaiana, um time que a empresa que eu trabalho fornece uniformes, né? Inclusive recentemente foi campeão sergipano. E o que a gente fez aqui? Eu tirei as estrelas, né, para simplificar a forma. E a gente vai deixar o escudo monocromático, né? Tom sobre tom, cores muito próximas. Eu vou usar essa cor aqui porque eu já fiz alguns testes e para o layout que eu vou criar, essa é a melhor configuração que eu encontrei, tá? Eu estou usando um preto não 100%, um preto um pouquinho mais claro, né? Um cinza bem escuro e um cinza um pouco menos escuro, né? Essa diferença você vai ter que ter o tato da empresa que você trabalha, né? Da impressão, da sublimação. Você precisa encontrar o limite ideal para que essa diferença ela saia na hora de ser estampado. Porque às vezes você usa tons muito próximos e na hora da sublimação aquele tom ele não vai sair conforme você gostaria. Então isso são ajustes, são testes, são coisas que você vai experimentando e aprimorando até chegar a um resultado ideal. Uma outra coisa também dentro desse processo é que se você perceber, eu criei uma borda aqui um pouco mais larga do que o comum, né? Essa borda aqui, ela vai ser muito útil na hora que a gente for gerar a nossa textura, né? Para não ficar tudo muito confuso, porque se eu simplesmente pegar aqui o escudo e não dar uma margem, uma borda ali para respirar entre um e outro, né, vai ficar um pouco confuso. Então eu crio essa borda um pouco mais extensa, né? Para deixar um pouco separado, um pouco mais bonitinho no produto final, tá bom? Feito esse processo, né, de simplificação e preparação para o escudo, e eu faço isso usando o Illustrator, e o próximo passo a gente vai trabalhar dentro do Photoshop, né? O Illustrator você pode usar também o CorelDRAW ou o programa que você está acostumado a trabalhar com vetorização. Eu gosto do Illustrator, trabalho com ele já há bastante tempo, e uma das coisas que eu gosto dele é essa integração que ele tem com o Photoshop. Então eu vou finalizando o escudo, dar um Ctrl C e a gente vai agora lá para o Photoshop para produzir essa nossa textura. Chegando aqui no Photoshop, a gente vai criar um novo documento, né, que é de praxe. E aí você cria um documento do tamanho que você costuma fazer as suas texturas, tá? Frente de uma camisa, a costa de uma camisa. Eu vou usar esse tamanho aqui, 70 por 100, e vou deixar essa opção em 100 dpi, né? Você pode usar 300, mas vai ficar um pouco mais pesado na hora de gerar a sua textura. Então eu vou trabalhar aqui com 100, é uma margem tranquila, a gente consegue ter um bom resultado trabalhando apenas com 100, tá? Vou criar esse nosso novo documento e vou colar o escudo que a gente está trabalhando. Pronto. Aqui nós já temos o nosso escudo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar linhas guias demarcando as extremidades desse escudo. Observe. Vou aqui demarcando as extremidades do escudo para facilitar o nosso próximo processo, né? E a gente vem aqui, vou tirar essa camada aqui de fundo, a gente vem aqui nessa ferramentazinha de seleção e dentro desse quadrado que a gente criou aqui com as linhas guias, eu vou selecionar exatamente ele. Feito essa seleção, eu venho aqui em editar, definir padrão e ponho um nome para o meu padrão. Pronto, coloquei o nome, dou um OK. Aperto Ctrl D para remover essa seleção. Dá um Ctrl 0 para a gente ver a página por completo. Também vou desabilitar as linhas guias.
né? Vou criar uma nova camada. Com essa nova camada selecionada, vou desabilitar a visualização desse escudo. Venho aqui em editar, preencher. E nesse próximo passo, quero que você preste bastante atenção para seguir essas configurações. Aqui em conteúdo, você vai deixar em padrão. Você vai marcar essa caixinha de script, né? No padrão personalizado, você vai escolher aquilo que a gente criou, né? Vem aqui em preenchimento aleatório. E aqui no modo de mesclagem, opacidade para preservar a transparência, você deixa conforme está aqui. A gente não vai mexer nisso. Então a gente vai dar OK e automaticamente o Photoshop ele já vai gerar essa textura para a gente, tá? Dependendo da sua máquina, isso pode demorar um pouco mais, demorar um pouco menos, mas ele retorna com o resultado, tá? Vou aqui dar OK. Então ele vai começar a processar, né, a criar nossa textura. Com 100 dpi, ele é até um pouquinho rápido, ele não demora muito mais do que 1 ou 2 minutos no máximo. Se a gente colocar 300 dpi, aí ele já vai demorar realmente um tempinho considerável, né? Coisa de, já cheguei aqui a demorar 40 minutos, 1 hora para ele me retornar com esse resultado. A gente vai aguardar aqui no Photoshop gerar a nossa textura e a gente volta na próxima janela. Pronto, retornamos aqui, né? Como você percebe, ó, ele já criou um padrão para a gente usando o escudo do time do Itabaiana. E aqui está aquela bordazinha que ele falei, ó. Ele vai fazendo essa separaçãozinha para que fique um pouco mais visível, um pouco mais legível aquilo que está aqui no fundo. E aqui nessa predefinição, você observa exatamente aqui como está. Em densidade, você pode deixar ele totalmente, né? Ou seja, 10 pixels. Fator mínimo de dimensionamento você deixa 1 e o fator máximo de dimensionamento você também deixa 1. Você pode depois até brincar com esses controles e ver que resultados você vai ter, né? Mas eu gosto de deixar aqui em 1 e em 1 porque aí ele mantém o escudo sempre do mesmo tamanho. Se você alterar aqui vai ficar uns escudos maiores, outros menores, aí vai do seu gosto. Aqui girar padrão, você deixa essa caixinha marcada. Se você quiser que ele fique apontando para todas as direções. Se você quer somente com uma direção só, então você desmarca. Aqui em aleatoriedade de cores e aleatoriedade de brilho, você deixa zerado. Porque a gente quer uma cor padrão, né? A gente não quer variação de cor, nem uns mais escuros, outros mais claros. Feito isso, a gente vai dar OK e ele vai para a parte final dessa textura. Pronto, aqui finalizado, você vai perceber que vai ter algumas falhas. Nem sempre tem, às vezes menos, às vezes um pouquinho mais. Você vai perceber essas falhinhas aqui, mas aqui você vai resolver, né, criando um fundo exatamente da cor do fundo do escudo. Então eu vou aqui selecionar a camada, selecionar a cor, dou um Alt e Delete e automaticamente ele vai resolver esse problema para a gente. Pronto, essa parte aqui está finalizada. Eu gosto de exportar ele como JPEG, né, para a gente ficar trabalhando dentro do projeto que a gente já está usando. Vou colocar aqui em JPEG, vou colocar aqui o nome de pattern, você pode colocar o nome que você quiser, até para ficar mais fácil para você reconhecer depois, né? Feito isso, você deixa aqui também no máximo e dá OK. Espera que o Photoshop finalize. E aqui a gente vai voltar para o nosso programa de edição vetorial, né, para a gente finalizar como que a gente usaria essa textura numa camisa. Tá? Estou aqui, voltei para o projeto do Itabaiana. Vamos agora para a arte que a gente estava trabalhando aqui com ela. Né? Aqui já tem ela já está aplicada no fundo, né, só que ela está aqui redimensionada. Eu vou aplicar aqui o tamanho que a gente está trabalhando aqui, que a gente encontrar o melhor resultado. Né? Vamos trabalhar aqui com essas dimensões. E aí vai depender também do resultado que você quer, da forma como você quer, da forma que lhe agrada mais. Para mim, nesse formato aqui tá bom, nesse formato aqui tá tranquilo. E aqui o que que você vai fazer? Nesse caso em especial, né, eu criei uma textura, eu apliquei sobre a arte, né, e apliquei também aqui um modo de mesclagem, né? Botei aqui luminosidade, uma opacidade de 30%, né? E aí ele vai se sobrepor à nossa arte. Algumas coisas que você precisa preservar dessa textura, né? Como numeração, algum efeitozinho, o escudo e a aplicação da marca, você deixa sobre a textura. Não deixa a textura sobre esses elementos. Também não deixei ela sobre essas linhas brancas,
porque ela deixaria ela um pouco acinzentadas, e eu preciso delas brancas de fato, né? Aplicamos aqui a nossa textura, observe que já gera um efeito diferente, né? Já não está totalmente liso. Se eu deletar aqui, por exemplo, a gente vai perceber que ele vai ficar aquele negócio duro, seco, né? Sem um detalhe a mais. Dou Ctrl Z e a gente já volta aqui até a nossa textura e percebe essa margenzinha aqui no fundo. Eu vou estar fazendo a exportação dessa frente, dessa costa e dessa manga para a gente aplicar ele lá no Flow 3D para ver como é que se comporta a nossa ideia. Aqui está exatamente ela aplicada numa camisa. Tá? Vou aplicar esse efeitozinho aqui para vocês darem uma visualizada. Percebam que resolve um problema que é de você criar às vezes uma textura e você cria algo ali abstrato, algo ali rapidinho, usando o próprio escudo do clube e consegue criar um efeito legal. Vamos dar aqui uma observadazinha ao redor, veja que ele está na frente, aplicou nas costas, aplicou também aqui na manga. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, tá? Espero estar compartilhando mais conteúdos a respeito aqui no nosso canal. E se você gostou, não esquece de deixar aquele like para a gente entender que está produzindo conteúdo interessante e relevante para você e continuar produzindo mais conteúdos. Um forte abraço e até mais.